Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje, dia 8/3/2021. Feliz Dia da Mulher para você que foi escolhida pelo Senhor, você que é amada pelo Senhor, foi escolhida para ser mãe, ser filha, ser mulher na sociedade para fazer a diferença. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu refleti na semana passada, meditando no texto de Efésios 5, do versículo 21 até o versículo 33, um texto muitas vezes polêmico, mas quando a gente olha de acordo com aquilo que de fato a Bíblia está querendo dizer, isso é libertador e fala muito ao nosso coração. Ali fala sobre a necessidade de sujeição da mulher ao esposo, mas muitas vezes o restante do texto inteiro é deixado de lado e por isso as pessoas usam isso como uma forma de dizer que a Bíblia é machista, ou até mesmo os maridos usam isso para exercer o autoritarismo dentro de casa, mas isso não tem nada a ver com opressão, não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com sexismo, não. Pelo contrário, Jesus ele é aquele que veio combater a exclusão da mulher na sociedade e trazer ela para um lugar de destaque, até mesmo dentro das igrejas onde elas profetizavam e oravam e exercia um papel de muita importância desde a igreja primitiva. Jesus escolheu mulheres para evangelizar, como a mulher samaritana que evangelizou toda uma cidade após conversar com Jesus. Mas muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar que a Bíblia fala que a mulher tem que ser oprimida, tem que ser, se colocar, se sujeitar, como se fosse uma privação de liberdade, mas não é isso que a Bíblia fala. Gostaria de convidar você até mesmo a dar uma olhadinha lá no texto, no versículo 21. Ele diz que todos têm que se sujeitar uns aos outros em temor a Cristo. Ou seja, essa submissão ela não é unilateral, não é apenas a esposa que deve se submeter ao marido, não. Todos os cristãos devem se submeter uns aos outros, inclusive o esposo à sua esposa. Essa é uma obrigação cristã universal, coisa que o próprio Cristo fez. Ele veio para servir, não para ser servido, e ele se sujeitou à vontade do Pai em amor a nós. Assim, não apenas a esposa deve se sujeitar, se submeter ao seu marido, mas também ao contrário. E muitas vezes isso é deixado de lado, o versículo 21 é deixado de lado para usar como argumento de que a Bíblia é machista. Uma segunda coisa, a esposa ela deve ser submissa a um marido amoroso, não a um monstro, a um troglodita, a um cavalo, não. Paulo ele é muito claro em dizer: esposas, submetam-se, maridos, amem. Ali Paulo não diz: esposa, submetam-se, maridos, mandem, como se isso desse poder ao homem para ser autoritário, para mandar. Não, pelo contrário, a mulher deve ser submissa e ser suporte ao marido que é amoroso. E aí a terceira coisa que eu queria falar: o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. É isso que o versículo 25 vai dizer, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Paulo ele vai enfatizar tanto isso que ele diz 3 vezes isso no versículo 25, no 28 e no 33. A responsabilidade maior é do homem, que deve amar como Cristo amou a igreja. E de que maneira Cristo amou a igreja? Servindo a ela com a sua própria vida, se entregando, se sacrificando. É isso que o marido tem que fazer pela sua esposa. Esse é o papel do homem. Um papel de amar, de se entregar por completo à sua esposa, assim como Cristo se entregou por completo pela sua igreja. Entende? Como muitas vezes isso é deturpado, para uma mulher não é difícil dar suporte a um esposo que ama como Cristo amou a igreja. Quando eu entendi a maneira com que Cristo me ama, para mim se tornou um prazer dar prazer para Ele através da obediência. Para mim se tornou uma honra poder honrar Ele através da minha vida. E me submeter a Cristo é libertador, porque eu me torno quem de fato eu fui criado para ser. A liderança do marido dentro de casa deve trazer liberdade para a esposa ser quem de fato ela foi criada para ser, para liberar a sua plenitude, a plenitude da sua feminilidade, como o pastor John Stott vai falar em um dos seus artigos. Então é muito importante que quando você for interpretar a Bíblia, você não pegue apenas um versículo isolado, não. Você precisa analisar o todo. Paulo não está dizendo para as mulheres serem subjugadas, oprimidas, não. Ele está ali traçando um padrão de relacionamento bíblico e algo mútuo, honra mútua. O servir tem que ser mútuo, o amor tem que ser mútuo dentro de uma casa, e esse vai ser o alicerce para famílias que crescem segundo a vontade de Deus. É isso que muitas vezes é deixado de lado, e é por isso que os casamentos têm falido dentro das igrejas, porque não tem sido obedecido o padrão bíblico.
Os maridos não amam a esposa como Cristo amou a igreja. As esposas não amam ao esposo como a igreja deve amar a Cristo. E isso traz uma baderna dentro de casa. Sabe, o desejo do meu coração é que quando eu tiver minha esposa, eu possa amá-la assim como Cristo me amou. Que eu possa honrá-la assim como Cristo me honrou. Que eu possa entregar a minha vida e viver a minha vida inteira por amor a ela, assim como Cristo se entregou por amor a mim. E aí eu tenho certeza que para minha esposa não vai ser um fardo me amar e ser suporte para mim, porque eu amo ela como Cristo me amou. E isso se torna um prazer, isso se torna uma honra. E muitas vezes o papel da mulher tem sido deturpado. E por isso que tem tantos movimentos hoje, os movimentos feministas e etc. Bom, eu vejo que essa é uma luta por igualdade. Igualdade essa que Cristo deixou muito claro, que as mulheres não são inferiores, assim como as crianças não são inferiores, assim como os samaritanos não eram inferiores. Jesus ele veio para trazer o padrão do reino. E que nós possamos viver segundo o padrão do reino. Um homem de verdade é aquele que valoriza uma mulher, assim como Cristo viu valor em nós. Dessa maneira, mesmo quando a mulher ela não se dá o seu próprio valor, o papel do homem é dar valor a ela. E o que mais a gente tem visto hoje, infelizmente, é homens desvalorizando mulheres, vendo elas como objeto, e as próprias mulheres muitas vezes se tratando como um objeto, se oferecendo como um objeto, mas esse não é o padrão do reino. Que nós possamos nos readequar ao padrão bíblico daquilo que Jesus nos ensinou. Em nome de Jesus, que você possa compartilhar o Evangelho, que você possa estudar as Escrituras. Se você achou relevante a mensagem desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com as pessoas e que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.